paz. Sou o pastor Silvio Dark para mais um Esmiuçando Texto junto com você. E eu quero tratar de um assunto que foi me perguntado. Pastor Silvio Dark, na Bíblia fala sobre missionário, diaconisa, evangelista? Algumas igrejas não reconhecem tal função de diaconisa, de evangelista e tampouco de missionário. Segundo algumas mentalidades, essas funções são criadas pelo homem, principalmente a função de missionário e missionária, já que na Bíblia existe uma menção também falando sobre os diáconos, e é isso que eu quero tratar juntamente com você. Primeiro, nós vamos começar falando sobre a questão do diáconos. Será que é só o homem mesmo? Tem alguma outra pessoa, alguma outra figura feminina que aparece? Será que essa expressão é somente atribuída somente aos homens? Vamos lá. Para isso a gente precisa tomar como base Romanos, capítulo de número 16, para nós vermos uma expressão que diz assim: recomendo vós, pois, Féber, nossa irmã, a qual servo na igreja que está em Cencreia. Aqui nós já temos a figura de uma diaconisa. Já temos uma figura. Por quê? Segundo Norma Champrel, um dos grandes escritores que escreveu a sua coletânea, que hoje é uma das mais aceitas, não só no Brasil, como também fora. Norman Champrel, ele vai dizer o seguinte, no seu comentário sobre esta passagem, ele vai dizer o seguinte: nada sabemos a respeito de Féber, senão aquilo que nos é dito aqui em Romanos 16, 1, 2. Ela desempenhava um papel ativo na igreja de Cencreia como diaconisa, isso segundo Norma Champrel, como diaconisa, e que provavelmente indica uma posição oficial feminina, similar à dos diáconos. Ora, essa expressão de diáconos, eu em vídeos passados já tive o cuidado de dizer que a expressão, a atribuição à mulher era muito pouca, não que ela não fazia, mas era muito pouca essa questão de colocação de uma mulher fazendo. Nós vamos também analisar em 1 Timóteo, no capítulo, e aqui que é interessante, porque aqui se descortina mais o papel da mulher como diaconisa, porque nem tudo está na Bíblia explicitamente. Por exemplo, se eu perguntasse sobre a Trindade, muitos diriam que acreditam na Trindade, mas aonde está essa palavra Trindade na Bíblia? Ela não existe. Se eu perguntasse sobre o milênio, muitos diriam, eu acredito no milênio. E se eu dissesse aonde está na Bíblia essa palavra milênio? Ela também não consta. E para nós entendermos melhor, a própria palavra Bíblia não consta na Bíblia. Então nem tudo está na Bíblia. É a questão da análise textual, da compreensão dessa análise textual. Porque nem todos os autores tiveram a preocupação de escrever, de narrar, deixar tudo, ou como nós dizemos, o pingo no ir. E para isso existe a análise textual.
E em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8, nós vamos analisar o seguinte. Primeiro que a passagem já começa falando sobre os deveres de bispo, diáconos, e surge aqui esses deveres da mulher também. Olha só. No versículo número 8 vai dizer o seguinte: da mesma sorte, os diáconos, vamos prestar atenção na análise, na pronúncia do escritor. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Também esses sejam primeiros provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Agora, olha como que a mesma expressão que foi falado concernente aos homens, no versículo 11, vai se referir à mulher. Olha só. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas. No versículo 8, a expressão que ecoa é: da mesma sorte os diáconos sejam honestos. E no versículo de número 11, da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbria e fiéis em tudo. Aqui, esse versículo aqui fala das diaconisas. Fala das diaconisas. Não tem o nome de diaconisa, mas aqui fala das diaconisas. Em que Paulo, os grandes cooperadores de Paulo, exerciam também essa função. Aqui note que a mesma obrigação que cai sobre o diácono, no versículo 8, da primeira carta pastoral de Paulo ao teu filho na fé, Timóteo, a mesma obrigação que cai sobre o homem no papel de diácono vai cair sobre a mulher no papel de diaconisa. É só nos fazer um paralelo. Quando nós tomamos o cuidado de fazer esse paralelo textual, da compreensão textual, da análise textual, entrando na mentalidade do autor, nós descobrimos que está na Bíblia. Talvez não com a palavra que nós queremos que estivesse, mas está ali, registrado. Então, por aqui, nós vemos e fica bem nítido que a função de diaconisa, ela era existente nos tempos paulinos e nos tempos apostólicos. Ela é existente, não surge a palavra, mas a função está ali. Então, para quem não aceita essa função, porque não está na Bíblia, porque não analisou a Bíblia, não teve o cuidado de analisar a Bíblia da forma que ela deve ser analisada cuidadosamente, esmiuçada cuidadosamente. Por outro lado, surge o conceito missionário. Já o conceito missionário, alguns alegam que esse cargo, essa função, também foi colocada pelo homem. O homem colocou essa função, já que ela não existe na Bíblia. E volto a dizer, ela não existe não com as palavras que queremos. Não com as palavras que queremos, mas ela está lá. Por exemplo, se nós analisarmos Isaías, capítulo de número 61, Isaías, capítulo de número 61, nós vamos ver um edito. O Espírito do Senhor é sobre mim. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu porque
sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas e me enviou a restaurar. Me enviou. Vamos trabalhar com essa palavra, assim, esse enviar. Então, aqui em Isaías fala de que Deus enviando alguém, logo outorgando alguém uma tarefa a alguém. Por quê? Em Lucas, no capítulo de número 4 e no versículo 18 e 19, a mesma expressão vai ecoar. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu, me enviou a pregar as boas novas aos quebrantados de coração. Só que em Lucas, ali Lucas registra o que é passado para ele, só que ali quem está lendo no rolo de Isaías é o Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. É ele que está lendo ali. Logo, nós já temos um princípio aqui de um conceito de missões. É óbvio, nós já temos um conceito formado aqui. Porém, se nós também analisarmos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13 de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13 de Atos dos Apóstolos, e o versículo é o versículo de número 1. Olha, na igreja que está em Antioquia, havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Elúcio, Cirneu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Apartai-vos a Barnabé e a Saulo, ou seja, Paulo, para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, vamos lá, obra, para nós entendermos. Então, nós já vemos que esse conceito missionário, ele é um conceito existente. Por que é um conceito existente? Romanos, no capítulo de número 10, Romanos capítulo de número 10, torna essa expressão mais notória. Capítulo 10, versículo de número 15. Aliás, 14 em diante. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão? Naquele que não ouviram. E como ouvirão? Se não há quem pregue. Pega essa palavra, pregue. Essa palavra já surgiu aqui por mim 2 vezes. Aliás, 3 vezes. Essa palavra pregar, anunciar. Se não há quem pregue. E como pregarão se não foram enviados? Ponto. Agora, vamos lá para nós entender se missionário, se essa expressão missionário ou essa função está na Bíblia ou não. Vamos ver agora o que significa a expressão, a palavra missionário. Missionários, aquele que recebeu ou assumiu a incumbência de realizar determinada tarefa ou promover a sua concretização. Segundo, aquele que se dedica a pregar uma religião. Opa, já surgiu o conceito missionário, porque eu falei aqui, 3 vezes surgiu nos textos que ora foi lido a palavra foram pregar, foram anunciar, foram divulgar, ou seja, aquele que se dedica a pregar uma religião e catequizar e trabalhar para a conversão de alguém à sua fé.
entre povos pagãos. Opa, então essa palavra missionária está na Bíblia. Aí ficou fácil. Ela só não está da forma que nós queremos que ela esteja, escrita missionário, missionária, não. Mas ela está aqui. Todos quantos saíram, foram pregar, foram anunciar, eles estão dentro de uma obra missionária. Portanto, missionários são. Então a função está na Bíblia, só não com a palavra, igual diz. Não tem a palavra trindade na Bíblia, mas está aqui. Por exemplo, Jesus fala: eis que eu vou para o meu Pai. Eu sou uma pessoa, vou para o meu Pai, segunda pessoa. Já apareceu duas. Ele enviará o Consolador, 3 pessoas, trindade. E por aí vai. O milênio, por exemplo, como eu falei, 1000 anos. 1000 anos é o quê? Um milênio. Não precisa o autor colocar um milênio. É o que a gente sabe, que 1000 anos. Então é questão de entendermos as Escrituras, de interpretar a Escritura e entender que dentro dela tem o argumento, tem a função, porém não com a palavra. Então nós já colocamos aqui, nós já vimos a função da diaconisa, já vimos a função do missionário ou missionária, e agora outros pontos que surgem quando falam aqui do evangelista. Tem ou não evangelista na Bíblia? Fica muito fácil, porque quando nós falamos de evangelista, nós precisamos nos reportar. Primeiro, vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 21, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, e o versículo de número 8 de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo de número 8. Olha o que diz. No dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, onde apareceu a pronúncia aqui, evangelista. Quem era Filipe? O evangelista. Agora, para fechar a conta e passar a régua, a gente pode também examinar a carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, que vai nos dar uma base bem mais sólida para nós compreendermos essa questão da existência do evangelista. Esse evangelista existiu mesmo? Esse evangelista tinha ele na Bíblia? Esse evangelista estava registrado? Esse evangelista? Então nós vamos em Efésios 4:11, Paulo vai dizer: eis que deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas e doutores. Então a expressão, ela surge na Bíblia Sagrada, não da forma que nós às vezes queremos que esteja, mas ela está bem nítida na Bíblia Sagrada. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então evangelista tem evangelista. Então tem a diaconisa, tem o missionária, e tem também evangelista também na Bíblia. Então para algumas mentes que acham que não está na Bíblia e por isso não reconhece
a chamada, dizendo que a chamada, que esse cargo, essa função é uma função que foi colocada pelo homem, foi colocada pelo homem, não, ela está aí. Ela já começa com um quesito cristocêntrico. Ele foi enviado para quê? Pregar. O que é pregar? O que nós lemos? O que é o missionário? Aquele que se dedica a pregar uma religião. Se ele está se dedicando a pregar uma religião a outras pessoas, ele está fazendo uma obra missionária. Ainda mais quando esse é enviado, quando esse é conduzido a um outro lugar. Então, a Bíblia por si só, ela fala, a Bíblia por si só, ela dá o respaldo, tanto diaconisa, como missionário, como evangelista. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe tua casa, tua família, tua chamada. Um abraço, até o próximo Esmiuçando o Texto.